retórica no meu dia a dia, para fazer um trabalho, porque às vezes num trabalho eu queria usar retórica para ganhar do meu colega. Papai, ei, eu e tu apostando agora. Aquela coca com cachorro quente ali na cantina. O meu trabalho vai ser melhor que o teu. E aí, como é que no direito o aluno pode usar? Você já deu as dicas, mas no dia a dia, para ele ser um bom estagiário, para ela ser uma boa estagiária, quais são esses pontos que pode aproveitar? Veja, eu acho o seguinte, primeira coisa, né, se você quiser treinar isso aí, primeiro é estudar, mas se você não quer treinar, bom, eu acho que você poderia começar por defender posições opostas. Então, se eu sou contra o aborto, eu vou defender o aborto. Se eu vou fazer, eu tenho que fazer o inverso. E esse é um exercício bem interessante. Você vai começar, na verdade, a entender que você pode defender, você pode ter argumentos para defender a mesma coisa de um jeito ou para acusar aquela mesma coisa. Então, se você tem um tema e você, de repente, tem um pensamento supostamente fechado, eu não tenho pensamento sobre nada. A retórica se esvazia. Eu costumo dizer, vou pensar de um jeito ou do outro, vai depender muito de quanto me pagam. Aí eu vou pensar de um jeito ou pensar de outro. João, e isso? Eu não sei. Quanto é que você vai me pagar? Aí eu vou dizer, eu vou pensar desse jeito. Porque isso é assim que funciona. Só que a gente é romântico e não fala nisso. A gente não costuma dizer essas coisas. Existe supostamente uma ética que regulamenta isso e que não regulamenta nada disso. Então veja, e por isso que o advogado muitas vezes é confundido, e eu não tenho nenhum problema com isso, e confundido com alguém que, o advogado só vai pensar se for pago. Mas é exatamente isso. Qual o problema? É exatamente isso. O advogado só vai criar argumentos para defender uma coisa ou outra se na realidade ele tiver sendo remunerado por isso. Acho que qualquer profissão. Qualquer uma, cara. Qualquer uma. Qualquer uma. Essa é a grande questão. Só que a gente estigmatiza. É quando a gente estigmatiza, vem esse retorno. Mas é qualquer uma. É o médico, é o engenheiro, e assim vai. Então, um exercício que você me perguntou, que exercício? Eu acho que esse é um bom exercício. Você começar a defender suas ideias de maneira contrária ao que você pensa. Tá? Até para escutar o que é que o outro vai dizer, e você vai escutar na boca do outro, muitas vezes, o teu argumento. Tá? E você vai procurar desconstruir o teu argumento. Então, o trabalho de desconstrução é um trabalho que é, digamos assim, uma técnica bem interessante para você exercitar isso. E claro, veja, aquela história. João, eu dou aula de direito tributário na universidade. Qual é o melhor livro de direito tributário? Como vencer um debate sem precisar ter razão. Schopenhauer. É você estudar como convencer alguém em 90 segundos. Armas da persuasão. 48 leis do poder. O corpo fala. Então, esses são, na verdade, toda uma literatura de gente que parou para estudar isso. Nós transmitimos falando e não falando. Eu estou lendo um livro massa agora, já era para ter lido há muito tempo. Estou lendo agora o Manual de Persuasão do FBI. Tá aí, qualquer um pode ler. Estou exatamente no capítulo que ele fala como os pés falam. Como os pés, eles transmitem informação. A posição do pé. E o cara vai dizer, por quê? Que se a posição for assim, assado, se for assim, assado. Eu tô com o pé cruzado. Pois é, não tô vendo. Mas assim, mas isso tem um sinal. Isso tem um sinal. Entende? Então, muitas vezes, você está explicando algum assunto e uma pessoa está de braço cruzado, olhando para você fixamente, provavelmente aquela pessoa não está aceitando o que você está dizendo. E você precisa quebrar aquilo. E até dizer, você não tá acreditando no que eu estou dizendo, não, né? A afirmação de provocação. É porque é uma afirmação de provocação. Claro, com certeza. Com certeza. Ou você tá dando aula e começar a dizer merda. Por exemplo, olha, eu tô dando aula de penal. Imagina, aí eu tô fazendo a diferenciação entre dolo e culpa. Eu começo a dizer, olha, não existe diferença nenhuma entre dolo e culpa. Eu pedi para vocês pesquisarem na aula passada qual seria a diferença entre dolo e culpa. Tô dizendo a vocês que entre dolo e culpa não há diferença nenhuma. É tudo a mesma merda. Dolo é dolo, culpa é culpa. No final é a mesma coisa. Até porque não existe um dolosômetro. Não vai nisso não. Até porque não existe dolosômetro. Né? Não existe um dolosômetro para medir se a coisa foi manifesta, tivesse vontade de fazer ou não vontade de fazer. A culpa e o dolo é coisa de penalista. O penalista que inventou isso para poder ganhar dinheiro. Porque dolo e culpa são coisas que não tem como a gente afirmar. Quer ver pior? Arrependimento eficaz de qual aquela porcaria que inventaram? Tira esse cara daqui, velho. Tá querendo queimar o criminalista. O cara tá querendo me provocar. Ele tá usando argumentação. Arrependimento eficaz. E como é o nome do outro?
Tem um crime pré-doloso, porque todo penalista ele ensina a mesma coisa em qualquer canto. Ele sempre vai dizer, olha, um exemplo de arrependimento eficaz é Técio, que dá um copo de veneno para Maria, e antes de Maria tomar, ou Maria tomando, ele vai lá e dá um copo de leite para poder tirar o efeito do veneno. Aí esse exemplo imbecil é o exemplo de arrependimento eficaz. Todo penalista diz isso. Tá vendo que ele gosta de direito? Todo penalista diz isso. Ou então um imbecil que vai dizer, vou explicar a vocês agora é excludente de culpabilidade, não sei, me corrija. Que é aquela história do circo pegando fogo, ou da casa pegando fogo, para explicar estado de necessidade. Ou o exemplo do Titanic. Ou seja, são as mesmas coisas. Excludente de licitude. Excludente de licitude. Entende? Então, todas essas questões, na verdade, elas se traduzem de alguma maneira como afirmações e reafirmações, que são todas elas afirmações e reafirmações retóricas, do puro convencimento.